Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar nesse vídeo aqui duas notícias que saíram. Uma deve ter agradado bastante Carla Zambelli, que assim, ela tem muitas possibilidades, de perder o mandato, por causa de diversas ações, mas uma que está mais adiantada deve ter dado uma aliviada, porque pelo que consta, os deputados não estão assim muito animados a condenarem da forma máxima, digamos, que seria com a cassação do mandato. Eu quero explicar por quê. Aí tem bolsonarista esperto, usando uma estratégia de pedir vista em relação ao requerimento, à ação que está correndo contra ela. Quero trazer detalhes e reflexões sobre isso e falarei também do Luciano Hang, que também é alvo de muitas ações no STF, e uma delas caiu na mão de quem? Do Zanin, o que acabou de assumir uma vaga lá no STF, herdando as ações que estavam com o Lewandowski, e aí, de certa forma, o Luciano Hang, ou as empresas do Hang lá, a Havan, estão aí nas mãos do Zanin, relator de uma ação. Quero falar sobre isso também, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu o vídeo, gostou? Não custa nada, deixa o like, mas se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue a mais pessoas, elas fiquem sabendo dele, elas venham para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então vai trazer aqui uma matéria que, alvo de investigações da Polícia Federal, do STF, vejam bem, e do TSE, a deputada Carla Zambelli passou a enfrentar nesta semana acusações no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados. O processo ainda está em análise, mas, caso seja aprovado pelos parlamentares, poderá resultar em diferentes punições, desde uma advertência oficializada pela Câmara, como censura verbal e escrita, do tipo assim, olha, não faz mais isso não, para com isso, por favor, você está divertida e tal, Ou até a cassação do mandato da deputada, porque aí ela, enfim, cassada, o que seria, digamos, uma boa notícia para o Brasil, para aqueles que prezam pela democracia, na minha opinião, não sei a de vocês. Aqui vai destacar que o debate sobre a eventual perda de mandato de Zambelli se intensificou após a Polícia Federal deflagrar, no dia 2, operação contra a deputada por invasão e inserção de documentos falsos em sistemas públicos de informática. Eu até já tinha explicado no vídeo que eu fiz sobre isso. Esse vídeo aqui vem aí vários dias depois dessa notícia anterior e do dia em que ela recebeu a Polícia Federal na sua casa. Recebeu entre aspas, que a Polícia Federal chegando. Levou lá celulares, passaporte, também HD, foi até ao seu gabinete. Eu até expliquei já antes que o que aconteceu na operação não tem nada a ver com esse processo contra ela no Conselho de Ética, mas é o seguinte, não dá para esquecer que essa operação da PF, a forma como a coisa aconteceu e o que foi revelado já, fragiliza politicamente a Zambelli, também lá na Câmara dos Deputados. Mas parlamentares ouvidos pelo Metrópolis, no entanto, avaliam que mesmo com a investigação da PF em curso, a cassação do mandato de Zambelli pelo Conselho de Ética ainda, ou seja, pode vir a ser, mas ainda não é considerada consensual. Na quarta, dia 2, o colegiado iniciou a análise da denúncia contra a deputada. A representação número 1/2023 foi apresentada pelo PSB. Então, meio que coincidiu, que no mesmo dia que a operação, logo pela manhã, às 6 horas, ao longo do dia, o colegiado iniciou a análise da denúncia. Então, a Zambelli teve um péssimo dia ali no dia 2, aí fez lá uma coletiva com alguns poucos bolsonaristas atrás, quase ninguém, assim, importante para o bolsonarismo, saiu publicamente em defesa dela. O Bolsonaro disse que era uma pessoa tóxica, disse a interlocutores, porque também ficou publicamente calado sobre. A denúncia diz respeito a um fato ocorrido em 11 de abril, essa do Conselho de Ética. Durante a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, com participação de Flávio Dino, ministro da Justiça, a deputada teria mandado o deputado Duarte Júnior, que é do PSB, tomar no cu, segundo o documento. Ela nega. Acho que não é tão difícil assim também você achar alguma imagem, algum áudio que comprove isso que ela falou. Procurado pela reportagem, Duarte, o deputado alvo da Zambelli, disse acreditar que uma eventual punição contra ela poderá servir de exemplo para coibir a quebra de decoro parlamentar na Câmara. Abre aspas para ele. Será uma decisão com caráter pedagógico para desestimular essas práticas. Pois é, eu tenho falado disso aqui, não é de hoje, que a Câmara dos Deputados, em especial, mas em alguns casos, lamentavelmente, também o Senado, tem se tornado, tem virado um palco de muitos comportamentos lamentáveis. Quebra de decoro parlamentar meio que virou rotina.
Mas as punições têm ficado no campo da advertência. E aí os deputados vão esticando a corda. Né? Por quê? Porque a regra não é cumprida. Quebra de decoro pode levar à cassação do mandato, mas ninguém é cassado por isso. Ninguém perde o mandato por isso. E agora tem um pedido de vista. Vai destacar a matéria que, apesar de ter sido acolhida pelo relator, a análise da representação contra Zambelli foi adiada após pedido de vista apresentado por Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Mas meu estado tem cada figura, que é colega, então, ele de partido da parlamentar. Os deputados terão 2 dias úteis, ainda bem que é pouco tempo, né? 2 dias úteis para voltar ao caso. Ao Metrópolis, Domingos Sávio afirmou que pretende analisar melhor a denúncia contra a colega. Alguém acredita nisso? Tenha santa paciência. O cara é colega de partido dela, bolsonarista. Eu quero analisar melhor. Não, ele não vai falar, né? Mas ele quer o quê? Ganhar tempo. Até porque alguém duvida do voto dele, né? Lógico que ele vai votar no sentido de proteger a colega de partido. Como tem muita gente já no campo governista, digamos assim, já com o voto definido por condenar Carla Zambelli ao máximo que puder ali, que foi definido pelo relator. Enfim, no fundo também, aí tem uma ala que não é nem bolsonarista, nem governista, né, centrão, digamos assim, mas nem todo centrão. O pessoal que está ali tentando avaliar com alguma isenção são esses aqui que podem fazer alguma mudança, mas né, a galera do PL ali já está decidindo o voto, como uma galera do governo está decidindo também o voto. Agora, no fundo também existe uma certa preocupação, mesmo entre aqueles que não gostam da Zambelli, de que se caçar ela pelos xingamentos, ou supostos xingamentos, dando aqui um termo, né, já que ela nega que aconteceram, né, pode se abrir brecha para que outros também sejam caçados pelos mesmos motivos. E, infelizmente, no Congresso, em especial na Câmara, tem sobrado xingamentos e faltado espírito público, faltado disposição em fazer um debate sério, correto, né, visando o interesse nacional. E aí, né, pode ter um acordo sendo costurado, já que vários deputados também do campo progressista estão no Conselho de Ética. Então, no fundo, podemos ter do tipo assim, vamos deixar tudo como está, a gente alivia para Zambelli, vocês aliviam aqui para algumas deputadas do PSOL, tem também, enfim, do PCdoB. Então, vamos ver o que vai acontecer, só que né, isso aqui não alivia 100% a barra da Zambelli, que eu diria, talvez esse aqui seria o menor dos problemas. Vai destacar que ela é alvo de pelo menos 7 investigações que têm potencial de levá-la à perda do mandato. A mais recente teve início então no dia 2, lá na operação que prendeu o hacker, né, da Vaza Jato, Walter Delgatti, porque ele invadiu o sistema lá do Conselho Nacional de Justiça, inseriu documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de mandados de prisão. E segundo consta, Zambelli está envolvida até o talo nisso aqui. E como mostrou o colunista Guilherme Amado, investigadores da Polícia Federal avaliam que havia elementos para pedir a prisão da deputada, não fosse a imunidade parlamentar. Então ela só não foi presa junto com ele porque ela é parlamentar, e aí o processo ali é outro, negócio de flagrante e tudo mais. Então, né, ela já se safou de estar neste momento na cadeia, então isso aqui pode complicar bastante, não apenas com perda de mandato, insisto, com a questão da prisão. Aqui vai destacar também que outra ação protocolada por Glauber Braga e Sâmia Bonfim, ambos deputados do PSOL, ela é acusada de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por divulgar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro e instigar generais das Forças Armadas a não reconhecerem a vitória do presidente Lula. Além disso, há pedidos de cassação de mandato feito após a deputada ter empunhado uma pistola enquanto perseguia um homem na véspera da eleição em São Paulo. Então a Zambelli comemorou agora, recebeu uma boa notícia, né? Deve ter dado uma relaxada em relação a isso aqui, mas né, tá longe dela ter, digamos assim, tranquilidade total para continuar como mandato ao longo aí dos próximos anos, finalizando no final de janeiro de 2027. E eu espero que ela não continue lá, caso chegue até lá, mas eu espero mais é que ela seja cassada, não porque eu não gosto dela, é porque, na minha opinião, ela tem cometido diversos crimes, que esses sejam apurados e ela seja punida, até como disse o Duarte aqui, né, para servir também de exemplo para que os demais não cumprem, se tiver que caçar outros também, independente de que partido são, para servir de exemplo para outros, que se casse, né, tem que dar uma moralizada na Câmara dos Deputados, que está virando ali um circo, já não é também de hoje. E aqui vai dizer outra matéria que no STF, o ministro recém-possado, Zanin, será relator de um processo envolvendo as lojas Havan. A rede pertence ao empresário Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro e tudo mais. Ex-advogado de Lula, Zanin deverá decidir sobre uma ação da Havan contra o estado de Santa Catarina. No processo, a loja de Hang exige pagar uma alíquota menor de ICMS
sobre a tarifa de energia elétrica. Durante o governo Bolsonaro, ele foi um entusiasta apoiador, enfim, elaborou e participou de inúmeras campanhas de apoio ao ex-presidente. Ficou conhecido, diz a matéria, pelo terno verde e amarelo em referência à bandeira do Brasil. Cá entre nós, tem maneiras mais elegantes de você enaltecer as nossas cores. Na minha opinião, aquele terno ali era muito cafona, mas tem quem gosta, tem cada, né, digamos assim, modelo que veste cada coisa ridícula e recebe milhões. Por isso o Wang estava ali, na minha opinião, né, vestindo de forma ridícula, com cores maravilhosas da bandeira, mas, né, ele gostava e ficou realmente conhecido por isso aqui. Após a derrota de Bolsonaro, o Lula, empresário, que é matéria do Metrópolis diz, fez acenos a Lula. Eu lembro que eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso. Diz que ainda em janeiro chegou a divulgar um vídeo onde desejava sucesso ao presidente. Olha, aqui até eu fiz o vídeo na época. Eu, né, independente do presidente que tiver aí, agora é o Lula, depois pode ser outro, antes. Eu queria que o Brasil desse certo, como ainda quero. Então, você, né, desejar sucesso a um presidente, não sei também se isso aqui é um aceno ao presidente, mas, né, foi encarado como por conta da proximidade do Wang em relação ao ex-presidente. E aqui destaca que o Zanin agora vai relatar essa ação do Wang. Não é assim, o Zanin chegou e vai querer já se vingar do Wang, não, é porque ele herda, né, as ações que estavam com o seu antecessor, o Lewandowski, que se aposentou. Então o Zanin assume várias, né, são 566 ações, e uma delas é essa que envolve aqui as lojas, né, Havan, do Luciano Wang, e apesar de divergir bastante dele em vários assuntos, eu quero que uma eventual condenação seja justa, né, porque é isso que eu defendo para todos, e não espero que o Zanin assuma, eu até acho que não vai, né, com a postura revanchista, porque antes era advogado do Lula, atacado pelo bolsonarismo, e agora vai julgar uma ação contra um dos principais bolsonaristas. Não, espero que ele seja bastante isento, né, e imparcial nesse julgamento. E qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.